Ezequiel. Os irmãos, a paz do Senhor. Abra comigo Efésios capítulo 2, por favor. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Eu tenho meditado nesta palavra. Quando o pastor conversou comigo, ardeu ainda mais no meu coração. E Deus já confirmou nesta noite aquilo que Ele quer falar conosco. Efésios capítulo 2, do 1 ao 10. Louva a Deus a oportunidade, é sempre uma alegria e sempre um nervosismo. Estou aqui um pouco desfalecido, meio febril, mas eu creio que Deus Ele nos ajudará em nome de Jesus. Hoje eu vou um pouco devagar, irmãos, um pouco mais pausado, né? Eu já prego um pouco devagar, mas hoje eu vou um pouquinho mais devagar, para a gente poder mastigar um pouquinho. Diz assim a palavra do Senhor: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, seguindo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, por seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. E você pode sentar glorificando a Jesus. Esse texto, ele é de uma complexidade em algumas partes, causa muita divisão e debate em alguns grupos, mas eu não vou querer me ater a isso nessa noite. Eu queria primeiro introduzir, falando sobre um termo que a gente muito fala, mas às vezes a gente esquece o que significa, que é a graça. E graça no seu sentido original, significa privilégio, amor, bondade, generosidade. E o que a gente mais usa, e eu particularmente gosto mais, é favor imerecido. Mas o interessante é que se a gente olha para outras religiões que não o cristianismo, ou outras linhas que são pseudo-cristãs, elas usam essas palavras privilégio, amor, bondade, para apontar a Deus. Mas essa palavra graça, no sentido literal que a gente conhece, somente o Evangelho de Jesus Cristo é capaz de fazer com que a gente entenda. Porque graça não é simplesmente amor. Graça na compreensão que Paulo está utilizando neste texto, e em todas as outras citações que Paulo usa essa palavra, não é simplesmente bondade, não é simplesmente benignidade ou privilégio. É um favor imerecido. É algo que nós não seríamos capazes de pagar com nada. As outras religiões, ela vem com esse objetivo de dizer: se você fizer boas obras, você vai para o céu. Se você for uma pessoa boa, você vai para o céu. Se você for uma pessoa boa, se você for uma pessoa que não bebe, que não fuma, que não arruma confusão com ninguém, você tem direito à salvação. Mas a gente entende através da Bíblia e através de Paulo que não importa se você é bom, se você não tiver a graça, o favor imerecido de Jesus Cristo e reconhecer o Senhor como Salvador, de nada adianta. Isaías vai dizer
que as nossas justiças ou as nossas boas obras para Deus são como os trapos de imundícia. Como é que a gente pode abrir a boca para dizer que somos salvos porque somos bons? É impossível, é obra da graça de Jesus Cristo. E quando a gente pensa em graça, a primeira coisa que vem na nossa mente é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Sim ou não? É o primeiro pensamento que vem na nossa mente. Mas a gente pode limitar a graça ao sacrifício de Jesus? Não, porque graça vai além. Graça é muito maior. E o que é graça? Você está aqui hoje por quê? Pela graça. Você se alimentou hoje por quê? Pela graça. Você acordou vivo por quê? Enquanto os muitos morreram hoje? Pela graça. Você respira o ar pela graça. Você tem força para vir a este culto porque a graça de Jesus te move para vir adorar o nome dele. Graça, ela é muito grande. É um conceito muito maior. Eu ouso dizer que o próprio Cristo é o símbolo da graça. E é o Cristo que move a igreja. É interessante a gente olhar também na Bíblia que a graça de Deus, ela é manifestada em todos os livros da Bíblia. Ela não pode se resumir a um capítulo, ou um versículo, ou a uma passagem bíblica. Em todos os livros a gente vê a graça de Deus agindo de alguma forma. Você quer ver? Em Gênesis, a graça de Deus se manifesta na criação. No Êxodo, a graça de Deus se manifesta na libertação do povo. Em Levítico e Números, apesar dos pecados do povo, a gente está estudando na sexta-feira, a graça de Deus se manifesta na fidelidade dele, mesmo sendo infiéis. Quando a gente olha para os Juízes, Deus se manifesta em graça, utilizando homens imperfeitos para libertar o seu povo de momentos de dificuldade. Eu vou continuar, irmão, enquanto você não der glória. Em 1ª e em 2ª Samuel, Deus se manifesta em graça, não deixando a lâmpada se apagar e levantando um profeta para restaurar a nação. Quando a gente vai para os históricos, Reis e Crônicas, a graça de Deus se manifesta através de transformar coisas de pouco valor em muito valor. Quando a gente vai para o livro de Esdras e Neemias, a graça de Deus reconstrói aquilo que foi destruído. Quando a gente olha para o livro de Jó, a graça de Deus sustenta a nossa vida em meio ao sofrimento e nos dá retribuição. Tudo aquilo que o diabo tirou, quando a gente olha para Jó, a gente vê que a graça de Deus restitui. A graça de Deus restitui. Quando a gente olha para os Salmos, a graça de Deus se manifesta nos ensinando a adorar. Quando a gente olha para Provérbios e Eclesiastes, a graça de Deus se manifesta no amor e nos ensinamentos para a nossa vida. Quando a gente olha para os profetas, a graça de Deus se manifesta corrigindo, livrando, anunciando o que vai acontecer. Nos evangelhos, a graça de Deus se manifesta na sua própria vida, curando, salvando, libertando o povo. Em Atos dos Apóstolos, a graça se manifesta através do crescimento da igreja pelo Espírito Santo de Deus. Nas epístolas paulinas, a graça se manifesta nos ensinamentos da igreja. E quando a gente chega no Apocalipse, a gente vê a graça se manifestando no fim dos tempos. Mas não para por aí, ela começa na criação e termina na criação. É Deus criando novos céus e novas terras para a sua igreja estar com Ele eternamente. Quantos acreditam na manifestação da graça de Deus? Glória a Jesus. De Gênesis a Apocalipse, a graça de Deus se manifesta de formas genuínas. Começa com criação, termina com criação. E Jesus, ele faz tudo. Se não fosse a graça, irmão, nós não estaríamos aqui. Porque quantas e quantas vezes na nossa vida, quantos e quantos livramentos Deus nos deu, mesmo nós não merecendo nada, mas a graça nos sustentou. E refletindo nessa madrugada, eu até comentei hoje na EBD, pastor, abri o texto para ler, parece que Deus não queria me deixar dormir. Estava lendo e anotando, meu Deus, já é 2 horas, amanhã tem escola dominical,
E eu fui lendo e anotando, refletindo. Às vezes a gente cria no nosso imaginário a ideia de que os personagens bíblicos, eles são perfeitos, eles são infalíveis, diferente de nós. Às vezes a gente olha para a vida destes homens na Bíblia e a gente pode pensar que a vida deles pode ter sido um pouco mais fácil que a nossa, com menos dificuldades. Só que aí Tiago, quando ele escreve a sua carta, ele já quebra esse conceito no capítulo 5, do versículo 17 ao 19, quando ele diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, enfrentava os mesmos problemas que nós, as mesmas dificuldades que nós. Mas ele orou, e Deus cessou a chuva. E ele orou de novo, e Deus abriu o céu. Olha que lindo. É a graça de Deus. Quando a gente olha para Paulo, eu não vou poder me adentrar muito sobre a vida de Paulo, mas quando a gente chega, quando ele escreve aos Coríntios, se eu não me engano, quando ele vai falar, aquela oração clássica da vida dele, que ele vai falar do espinho na carne, quando ele ora a Deus. E esse espinho na carne da vida de Paulo era tão profundo que ele diz que um mensageiro, como se fosse um mensageiro de Satanás. Aí quando ele ora, Deus vai dizer para Paulo, a minha graça te basta. Glória a Jesus. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo escrevendo aos Romanos, eu não lembro agora, posso errar, Romanos capítulo 5, versículo 22, se a minha memória não falha, ele vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. É graça de Deus. É graça de Deus que nos sustenta. Quando a gente vai olhar o Antigo Testamento, irmãos, não existe uma palavra no hebraico que se compare diretamente ao que a palavra graça significa no Novo Testamento. Alguns historiadores gostam de utilizar a palavra misericórdia, porque ela é a que mais chega próximo, mas eu acredito que graça é algo muito maior. Até porque a palavra misericórdia ela pode aparecer de duas formas dentro do hebraico. E eu trouxe um exemplo aqui de um versículo que ela aparece de duas formas, que pode até se aproximar do que seria a graça de Deus. Coloca, por favor, Lamentações capítulo 3, versículo 22. A Bíblia vai dizer que essas duas palavras, chesed, em hebraico, significa compaixão, benevolência. E não é só um sentimento, é uma ação, um compromisso. Mas a outra palavra que aparece também é racham, que significa carinho ou ternura. E o que é que esse versículo de Lamentações tem a ver com isso, Isaquiel? O profeta Jeremias está dizendo, as misericórdias do Senhor, chesed, a tua compaixão, a tua benevolência, são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, racham, ou seja, o teu carinho, a tua ternura, elas não têm fim. Deixa eu aplicar para você dar um glória a Deus e a gente voltar para o texto de Efésios. É Deus dizendo para você que através da graça dele, o carinho, a compaixão, o cuidado do Senhor são as causas de você não ser consumido. Mas ele vai além, ele diz que o carinho do Senhor para você não tem fim, não tem fim. O cuidado de Deus é o que te mantém e o carinho dele para a tua vida não tem fim. Mas Isaquiel, eu estou vivendo a vida, às vezes eu olho para trás, eu olho para frente, eu não vejo saída. Deus está dizendo para alguém nesta noite, o carinho e o cuidado de Deus na tua vida não tem fim, não tem fim, não tem fim, porque a graça de Deus, ela te sustenta. E glória seja dada ao nome de Jesus. É o carinho de Deus. Quando a gente entende esse conceito de graça, quando a gente entende que graça é muito mais do que a gente possa imaginar, a gente consegue ter uma visão diferente desse texto que Paulo vem trazer aos Efésios. Mas antes da gente entrar propriamente no texto, por que Paulo escreve essa epístola? Qual foi o objetivo de Paulo escrever essa igreja? Por que ele fez isso? Principal, qual era a maior preocupação de Paulo com a igreja de Éfeso?
Primeiro, ele escreveu essa carta para que a igreja entendesse quem eles são em Jesus Cristo. Eles não são simplesmente pessoas normais. Em Cristo, a igreja é a noiva do Cordeiro. E Paulo precisava imputar no coração das pessoas quem eles são. E ele faz isso mostrando, primeiro, a salvação, a remissão em Cristo Jesus e a unidade que a graça de Deus faz com que a igreja tenha. Parece clichê falar sobre unidade dentro da igreja, né? Mas é muito necessário. Porque Deus não habita em desunião. Deus só habita na união. E a igreja de Éfeso vivia um momento muito difícil. Os judeus convertidos e os gentios não se bicavam, não se davam bem. Aí Paulo escreve primeiro mostrando, meu filho, vocês todos são salvos pela graça. Segundo, vocês todos foram redimidos por Jesus Cristo. Agora deixa eu falar um negócio. Para o negócio crescer e andar, tem que ter unidade por conta da graça de Deus. E aí Paulo ele vai do capítulo 1 ao capítulo 2, ao capítulo 3, doutrinando a igreja de Éfeso sobre todo esse posicionamento, sobre se unirem, se completarem. Ele vai também orar para que Deus se revele de forma espiritual para eles, renovando o entendimento deles de quem é Cristo, ou do que é Jesus, do que Jesus fez, do sacrifício de Jesus. E tudo isso está envolvido dentro da obra da graça, porque às vezes a gente acha que é só aceitar Jesus e vir para o culto, mas não conhecer quem é Jesus de fato. A preocupação do apóstolo aqui era que a igreja começasse a entender que você não é simplesmente um frequentador de culto. Se você não conhece o Jesus que te salvou, não adianta nada. Se você não conhece o Jesus que te salvou, se você não se entrega de verdade para Ele, não adianta nada. Você tem que conhecer para se desenvolver em graça. E ele no capítulo 4, 5 e 6, ele vai mostrar, ele vai falar, na verdade, sobre maturidade dentro da igreja. Um assunto muito importante também. Ele vai falar sobre santidade. Ele vai falar sobre amor e principalmente perseverança na batalha espiritual. Quem é que nunca leu Efésios capítulo 6? É Paulo dando um tratado de como que a gente vai batalhar com as hostes do maligno. E aí Paulo ele vai começando, entendendo isso, a gente vai ler, por favor, Efésios capítulo 2, versículo 1. Paulo ele vai começar este capítulo dizendo, a tradução que eu tenho em mãos, ela diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos. Ele vos deu vida, estando vós mortos. E eu fui perguntar a Deus, morte de quê? Que morte é essa? Dos nossos delitos e pecados? Sim, mas quais são os tipos de morte que Paulo poderia abordar aí? Existem pelo menos 3 tipos de morte que Paulo faz questão de citar dentro do contexto desse texto. A primeira delas é a morte em Adão. Coloca Romanos capítulo 5, versículo 22, aliás, versículo 12, por favor. Paulo vai falar da nossa morte em Adão, e diz assim a Bíblia: portanto, assim como um só homem entrou o pecado no mundo. Quem é esse homem? Adão. O pecado entrou por ele. Em outra oportunidade aqui eu já falei sobre o pecado original. O pecado entrou no mundo por ele, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos são pecadores. Todos nós nascemos pecadores. E aqui eu preciso abrir um parêntese interessante, que às vezes você pode entender que essa não é uma doutrina que a nossa igreja defende, mas se você for olhar dentro da nossa confissão de fé, a depravação total ela é uma doutrina defendida para a nossa igreja com algumas características. A primeira dela é que, diferente do calvinismo, nós entendemos que a humanidade foi corrompida pelo pecado, e sendo corrompida pelo pecado, a graça de Deus é quem nos capacita para receber Jesus e aceitá-lo por livre escolha. É importante a gente entender isso aqui, para a gente entender que é o Espírito Santo de Deus que age nos corações, convencendo. É a graça
que convence o homem do pecado e da justiça. Eu posso passar 4 horas aqui falando de Jesus, falando sobre as obras da graça, sobre o que Jesus fez, mas o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem, mas o homem precisa escolher. É obra da graça. E é por conta desse pecado, da morte de Adão, que está sobre os nossos ombros, e todo o pecado da humanidade tornou nossa natureza corrompida. Mas através das obras da graça, nós temos oportunidade de encontrar Jesus novamente. A segunda morte que Paulo fala aqui, a gente pode entender como a segunda morte. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. A segunda morte, João vai falar sobre ela. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder. A segunda morte não tem poder sobre estes. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Tá, mas aí não responde. Qual é a segunda morte? Coloca o versículo 14, do mesmo Apocalipse 20, versículo 14. Qual é a segunda morte? A morte e o inferno são lançadas no lago de fogo. E esta é a segunda morte. A morte eterna. Nós fomos, por graça, libertos da morte de Adão e da morte eterna em Cristo Jesus. E qual é a terceira morte, Isaquiel? A terceira morte é a morte que nós, quando aceitamos a Cristo, nos batizamos nas águas, nós morremos para o mundo. Romanos capítulo 6, versículo 4, por favor, Lucas. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória de Deus, assim andemos nós também com ele em novidade de vida. Só tem novidade de vida quem morre no batismo. Recentemente nós tivemos batismo. Se você ainda não teve a oportunidade de passar por essa experiência, eu recomendo muito. Tem gente que é que nem eu. Eu aceitei Jesus, deu 6 meses, eu falei, não, vou me batizar. Eu não vou ficar esperando não, meu irmão. Não tem nada errado, eu vou embora. Aí eu me batizei. Mas tem gente que passa 5, 6, 7 anos na igreja. Qual é o medo que você tem? Você tem consciência de que Cristo é o Senhor da sua vida? Você tem consciência do senhorio de Cristo na sua vida? Tem. Então não tem para que ter medo de se batizar. Para viver novidade de vida em Cristo, tem que morrer na morte do batismo. E aí Paulo ele vai introduzir Efésios capítulo 2 com essa ideia de que nós morremos essas 3 mortes, mas revivemos em Cristo Jesus. Entendendo essas mortes, entendendo isso na nossa vida, Paulo vai seguir. Quem ainda quer me ouvir, diga amém, irmãos. Amém, vamos devagarzinho, eu falei. Entendendo essas mortes, entendendo essa ideia, a gente precisa ler o versículo 2, versículo 3, por favor, Lucas, Efésios capítulo 2, versículo 3 e versículo 2. A Bíblia vai falar que noutro tempo, ou seja, em outro tempo, andastes, nós andamos, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Em outras traduções diz, segundo o príncipe deste mundo. Quem é o príncipe deste mundo? O inimigo das nossas almas. Então, em outro tempo, nós andamos no curso deste mundo, seguindo o que o inimigo das nossas almas falava. E sendo guiado pelo Espírito dele, para nos tornarmos filhos de desobediência. O que é que eu aprendo aqui? Que sem Cristo, irmão, sem Cristo, nós éramos filhos da desobediência. Quem guia a vida de alguém que não tem Cristo é o diabo. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. E se você não gostar, vai reclamar com quem escreveu, que não foi eu. Quem guia a vida de alguém que não tem Cristo é o diabo. E não adianta querer enfeitar, mudar, transformar, para poder ficar mais gostosinho para o coração de quem não conhece. Você quer ser guiado por Cristo? Você tem a oportunidade hoje de entregar a vida a Jesus e ser guiado por Ele através da graça de Deus. Não há outro caminho senão Jesus. Não existe outra oportunidade se não entregar a vida a Jesus Cristo e beneficiar-se desta graça que todos nós vivenciamos todos os dias da nossa vida. E no versículo 3,
Coloca o versículo 3. Ele vai dizer, entre os quais nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne. E eu acho, me tocou muito Paulo dizendo, então, entre os quais todos nós também andávamos. E Deus, ele me inquietou muito sobre Paulo falando isso, porque às vezes parece que um grupo de crentes esqueceu que se não fosse a graça não seria nada. Infelizmente, irmãos, dentro das nossas igrejas, dentro do cristianismo moderno, existem pessoas que às vezes esquecem de que se não fosse a graça não seriam ninguém. E aí começa porque botou um terno, porque botou uma saia longa, e agora tem uma posição na igreja, quer se achar maior do que ninguém. Parece que esqueceu de que se não fosse graça, tu não estava nem vivo aqui hoje. Tem gente que parece que esqueceu. E eu falo isso com muito temor e tremor. Porque enquanto eu orava hoje à tarde, eu disse, Senhor, não me guie por este caminho. É uma palavra que não cabe a mim. Mas o Espírito Santo me inquietava nesta noite dizendo, estou chamando a igreja para o arrependimento. É tempo de viver fora da religiosidade. Não é tempo de viver se mostrando. É tempo de viver o cristianismo de graça, de verdade. Se não fosse a graça de Jesus, com toda certeza nós não estaríamos nem vivos. Aleluia. Queridos obreiros, eu falo isso aqui com muito pesar, muito temor, na verdade. A maioria de vocês tem dado de ser meus pais. Eu sou um pouco novo, irmão. A maioria deles tem dado de ser meus pais. Mas muitas das vezes, o ministério, quando a gente recebe algo do ministério, a nossa natureza, que Paulo cita, parece que faz questão de fazer com que a gente queira se impor, que a gente se ache superior a alguém. Mas as obras da graça, Deus não está nem aí se você é auxiliar, se você é diácono, se você é presbítero, se você é coordenador. Deus não se importa com isso. Quem se importa é a gente. Para Deus é trapo de imundícia. Então se você chegar a ser alguma coisa em Deus, nunca permita que isso substitua Deus no seu coração. Porque a partir do momento que aquilo que Deus coloca na sua mão substitui Ele no seu coração, você esqueceu das obras da graça. E a condenação chegará para a sua vida. Mas Deus está dizendo nesta noite, pela graça, pela misericórdia, pela bondade de Deus, é que a gente chegou até aqui. Não importa, não importa as nossas nomenclaturas sociais, não importa se você tem um carro melhor do que o do irmão, não importa se você ganha um pouquinho a mais, porque hoje você ganha mais, amanhã você pode estar desempregado. Não distrate ninguém. Paulo está dizendo, não esqueça que se não fosse a graça, meu irmão, se não for lebre a sé, a borgue, mitrio, face, lebria, se não fosse a graça, quando você estiver se achando demais, chega no espelho da tua casa e olha, se não fosse Jesus, a tua graça, eu estaria onde? Tem gente que estaria pelas calçadas, cheio de droga, cheio de álcool, mas Jesus te salvou, te escolheu, te deu um banho de sangue. E olha você aqui, é graça, é graça. Não é porque você é bom, é graça. Não é porque você fala bem, é graça. Não é porque você é afinado, é graça. E se não fosse a graça, se não fosse a graça de Deus, adoro o Deus da graça. Ei, levanta a tua mão. Deus está me guiando para você adorar ao Deus da graça. A graça. Ei, eita, Jesus da glória. Há uma glória, uma graça de Deus. Eu sinto a nuvem de Deus nesta noite. E Deus está dizendo para a igreja, eu estou fortificando, eu estou dando força.
A minha graça está entrando, a minha graça está entrando com cura divina, é graça. Ababassi viassi comodou gede, ela era mandarabadacia. Ixi, rebabadeteas. Alabandi reviasse. Um dia nós andávamos como filhos da desobediência. Um dia nós andávamos como alguém que não tinha valor. E, aliás, para o mundo, irmão, a gente não tem valor nenhum. Esse é mais. Ai. Paulo diz: miserável homem que sou. Então a nossa miserabilidade, o nosso pecado, a nossa natureza nos afasta de Deus diariamente, mas a graça de Deus nos puxa. Quantas vezes a gente já não pensou em desistir, mas a graça, ai Jesus, quantas vezes a gente já pronto para vir para o culto, aí eu não vou, eu estou triste, eu estou desanimado, aí a graça toma e diz: vai meu filho, vai. Ei, assim é badagas. Ande revias. Ande é badagas sobre. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É o dom de Deus se manifestando na tua vida. Ai, a súbria é a bondade de Deus. Oh Jesus, me guarda. Aí Paulo vai dizer: não vem de obras, para que ninguém se orgulhe. Já tarde Deus me disse: Ezequiel, não adianta se dizer salvo pela graça, se você não é um impulsionador da graça de Deus. É culto de missões, irmão. Não adianta você dizer que é salvo pela graça, se você não consegue abrir a boca para falar dessa graça para ninguém. Não adianta dizer que é salvo pela graça, se qualquer oportunidade que você tem se arruma contenda. Não adianta, irmão, não adianta. Não adianta. Ela não vem de obras. É para você não se orgulhar de nada. Oh Jesus, não é talento, é graça, ponto final. Aí Deus me disse: quantas vezes a gente já deixou de estender a mão para alguém por conta do nosso orgulho, e a gente abre a boca para dizer: eu sou salvo. Oh Jesus, Paulo passou por algo parecido. Quando ele escreve a carta a Filemon, Filemon era um discípulo de Paulo muito amado. Para a gente encerrar, Paulo amava Filemon, Filemon amava Paulo. Só que Paulo escreve a Filemon não para, diferentes outras cartas, não para trazer algum ensinamento. Ele escreve para Filemon para fazer um pedido. Tinha um prisioneiro junto com Paulo. Meu nome agora fugiu o nome dele na mente, eu estou procurando aqui. Onésio. Onésio, a história diz que ele
Ele era servo de Filemon. Sendo servo de Filemon, Onésimo roubou Filemon. O que é que ele tinha que fazer? Ser preso. Foi. Quando ele chega na prisão, e é lindo, porque Paulo escreve preso, e ele inicia a carta a Filemon dizendo, Paulo, nas outras ele fala que apóstolo, servo, aqui ele chega se rasgando o coração. Prisioneiro, em Cristo Jesus. E aí ele chega para Filemon, ele diz, Filemon, Onésimo está comigo. Só que ele era bandido, ele era ladrão. Agora, a graça, Jesus. Porque a graça de Deus alcança bandido, a graça de Deus alcança prostituta, a graça de Deus alcança traficante. É a graça de Deus. E aqui a gente vai ver um Paulo que a gente nunca viu. Eu, pelo menos, nunca vi Paulo rasgando o coração como nessa carta a Filemon. E ele vai dizer, Filemon, embora eu sou apóstolo, eu sei que eu tenho liberdade em Cristo para mandar você libertar Onésimo. Mas eu não vou fazer isso. Eu prefiro pedir-te, confiando no teu amor, a graça, irmãos, que eu vou te mandar Onésimo. Você vai devolver Onésimo. E nós vamos juntos trabalhar pela pregação do Evangelho. Ladrão. Filemon recebe a carta de Diácono Henrique. Perdoa Onésimo. Onésimo volta com Paulo. E a história vai dizer que Onésimo foi um dos pastores da igreja de Éfeso. É graça. Para o mundo, oh glória a Jesus, não seria ninguém. Estava preso, não tinha lugar para ir, não tinha perspectiva de futuro, mas encontrou alguém que era um compartilhador da graça. E quando ele encontrou um compartilhador da graça, a graça que estava em Paulo alcançou Onésimo, que era bandido, e se tornou pastor. E quantas vezes não foi assim com a gente? Aliás, com a gente foi assim. Não éramos nada, não tínhamos nada, mas um compartilhador da graça se aproximou de nós, falou sobre a graça, falou sobre Jesus. E olha a gente aqui, assentado entre os príncipes e princesas de Deus, porque a graça de Deus encontrou miseráveis, a graça de Deus encontrou perdidos, a graça de Deus encontrou pessoas que não tinham perspectiva de nada, mas Deus dá um banho de sangue e coloca para servir. É por graça, é por graça, é por graça, é graça de Deus, é a graça de Jesus. E Jesus está me dizendo nesta noite, e eu não posso descer desse altar e levar isso para minha casa. Deus está dizendo que está visitando família de crente com graça. E eu não vim aqui pregar a porta aberta, mas Deus fala na minha boca. As contas da tua casa quem cuida sou eu, a fatura do teu cartão quem paga sou eu, as lutas que você enfrenta quem batalha por você sou eu. A minha graça está tomando conta da vida de alguém. Se você chegou aqui preocupado, a graça de Deus está entrando, está resolvendo aquilo que ninguém imagina como vai fazer ainda por esses dias. Ainda por esses dias, o Espírito Santo de Deus irá inquietar alguém, e esse alguém vai ligar para você, e você vai receber uma notícia, e Deus estará fazendo coisas grandes, coisas grandes, coisas grandes. E não é porque você é bom, não é porque você é certinho, não é porque você vem para o culto, não é porque você ora, é graça, é graça, é graça, é a graça de Jesus. Ei, rabada, ei, rabada, te amo, Deus. De pé adorando a Jesus. Tua graça nunca falha. De pé adorando a Jesus. Feche os teus olhos. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto é o meu deitar, eu cantarei
vamos. Tua doce voz que na escuridão. Glória a Jesus. Sei que és meu Pai. Que amigo é, vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus, de Deus. Este é o Senhor, este é em todo tempo. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Só o piano. Tua bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá. Eu me rendo a ti, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Glória a Jesus. Eu tenho um convite para você que veio nessa noite e não conhece de perto essa graça. Deus está te convidando nesta noite a conhecer o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, com toda certeza, já tem trabalhado nos corações. Sem essa graça nós nem estaríamos aqui. Se cada um de nós fôssemos falar dessa graça, nós não teríamos tempo. Mas Deus está te convidando nesta noite. Você que está afastado da igreja, você que ainda não conhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Deus está te convidando nesta noite a retornar a viver com Ele em consciência de vida. Deus está te convidando. Oh Espírito Santo de Deus. Tem um afastado aqui hoje. Que dentro do coração está dizendo, não é comigo, Deus está dizendo, é com você. Eu não vou insistir demais. Eu não vou insistir demais. A graça de Deus quer tomar conta da sua vida hoje. Oh Espírito Santo de Deus. Voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo.
arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores.